Porque assim como os americanos vão fazer os bloqueios das contas do Alexandre de Moraes para tentar atrapalhar a sua vida, né? Não é uma sanção contra o Brasil, mas contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, que tem os meios de ação aqui, fará de tudo para também atrapalhar a vida daqueles que são seus inimigos. E, no caso, é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, declaradamente um inimigo. Sim, tudo tem uma responsabilização, né? E a responsabilidade recai sobre essas falas constantes, sobre essa ideia de que a gente não vive em um processo de avanço do judiciário. Meu comentário vai ser breve e vai ser mais ou menos igual de ontem. É uma aposta grande que o Eduardo está fazendo. Se eu fosse ele, não ficava cantando vitória antes da hora. E pior, vai prejudicar imensamente os aliados dele que estão aqui no Brasil, principalmente o pai que ele visa ajudar. Eu acho que essa aposta é muito grande. E se der errado, a força do Moraes ficará quintuplicada, meu querido ouvinte. O Bolsonaro, a reportagem da Folha de hoje, está dizendo claramente o objetivo do sistema. O Moraes vai pedir o bloqueio de conta do Bolsonaro. Primeiro eles vão condenar o Eduardo aqui. Dizer que ele age, aquela coisa toda narrativa da esquerda, aquele negócio todo. Depois eles vão pedir o bloqueio de contas do Jair Bolsonaro. E depois eles vão investigar os doadores. E assim vão intensificar outra perseguição. Lamentável. Eu tô achando que esse negócio tá fedendo. Quem fala demais acaba se lascando antecipadamente. Não tem nenhuma coisa de estratégia. Ao invés de ficar cantando vitória, é melhor aguardar que aconteça, porque o próprio Eduardo gosta de falar besteira. Mas como fala besteira? Falou, foi ontem, semana passada, acho que sexta-feira, entrevista lá na revista Oeste, ele disse, daqui a 2 semanas mais ou menos nós teremos as sanções. Ontem já. Ontem ele já voltou atrás e falou, não sei, não sabemos, tem muita coisa. Então ele vai perdendo credibilidade e pior, ele vai alimentando os inimigos com mais força. Eduardo, eu digo isso para você pensando até no melhor para vocês. Porque vocês estão sendo perseguidos, isso é fato. Ninguém está falando aqui que vocês são golpistas, nada disso. Vocês anestesiaram o povo brasileiro, anestesiam até hoje, isso é fato. Agora, eu não quero mal para você, nem que sua família seja perseguida. Eu quero dizer a você, olhando na câmera aqui, de verdade, pelo até respeito que tem a você já sabe, todo mundo da Brada que sabe, por tudo aquilo que você até ajudou a Rádio Brado no início e tudo mais. Ajudou e foi ajudado. É, exatamente. Tá. Mas eu queria dizer, Eduardo, para de falar besteira. Para de falar bobagem, bicho. Vocês estão se prejudicando. Olha, o seu pai vai ter conta bloqueada. Você acha que ele vai ter o que aqui no Brasil? Você acha que, de fato, se aplicarem sanções, e que sanções serão essas? Quando vai acontecer? Você acha que o Moraes vai deixar barato aqui no Brasil isso? Não é melhor você agir em silêncio? Primeiro que você não vai voltar ao Brasil, acho que nunca mais, você mesmo já sabe disso. Não é melhor agir em silêncio? Pra que falar? Pra que seu pai vai falar que também tá te financiando? Vocês falam demais, bicho. Ontem eu conversei com uma pessoa da política e do sistema, comentando. E a visão do sistema é exatamente, eles dão risada de vocês. Falou, rapaz, como o Bolsonaro fala besteira até hoje. Pra que falar que ajuda o filho dele? É tudo que o Moraes precisava. Tudo que o Moraes precisava. Aí algumas pessoas, deputados bolsonaristas, deram entrevistas lá pro Globo também, dizendo, não, o que a gente precisava também era que o Moraes colocasse o Eduardo no inquérito, abrisse, porque agora ele vai aparecer como vítima. E você acha que vai mudar o quê? Porque a gente tem que entender o que na prática nós temos de resultado. Qual é o resultado efetivo no Brasil? Nenhum. Você acha que o Moraes vai recuar por causa disso? Rapaz, é lamentável. É bizarro o que está acontecendo no nosso Brasil. Os dois aí que só falam besteira. Só falam bobagem. Eu vou repetir mais uma vez. Hoje eles não têm poder algum. Zero. Zero de poder. Quando tinham poder, quando o senhor Jair tinha poder, optou em fazer o apaziguamento com os seus inimigos,
contrariando inclusive o professor Olavo, entre outros intelectuais que diziam que ele precisava apertar enquanto tinha poder, senão iria viver o resto da vida da misericórdia, da piedade dos seus inimigos. É o que está acontecendo agora. E o Eduardo fica cantando como se tivesse poder, como se fosse amigo do Trump. Rapaz, fica quieto, cala a boca, age em silêncio, seja um pouco mais inteligente. Você fica dando entrevista, você só faz irritar ainda mais os seus inimigos. Você não tá vendo isso? Você nunca leu o livrinho lá do Sun Tzu, o livrinho que vende no posto de gasolina, A Arte da Guerra? Você fica blefando, falando. Espera, faz um ataque surpresa. Agora não. É muita política para pouco resultado. É muita falação para nenhum resultado. 9h31 na Bahia. Vanessa Moreira. Pois é, Timóteo. Você está falando aí para o Eduardo fazer um ataque surpresa. Mas será que ele tem tocaia para fazer ataque surpresa? Será que ele tem condições de fazer um ataque surpresa? Em primeiro lugar, eu quero lamentar aqui, né, essa perseguição. É uma perseguição política notória que está acontecendo com a família Bolsonaro. Já acontece desde o seu governo, acontece de maneira mais intensiva agora. E só que assim, tudo tem uma responsabilização, né? E a responsabilidade recai sobre essas falas constantes, sobre essa ideia de que a gente não vive em um processo de avanço do judiciário. Esse judiciário vai avançar para quem está aqui no Brasil, em defesa dessas pessoas, em defesa da família Bolsonaro. É muito triste ver isso. Assim, tecnicamente, não tem o que questionar. É triste ver os bens do Bolsonaro bloqueados, toda essa situação acontecendo com a família inteira. Mas, por outro lado, de outra forma, a gente também tem que olhar que antes de estar acontecendo isso com eles, a gente tem muita gente já aniquilada por conta dessa família que também não fez muita coisa por essas pessoas. O Daniel Silveira, o próprio Cid, ajudante de ordem, que foi um delator, optou por ser um delator, Felipe Martins, uma série de pessoas que já foram antes deles, né? Os próprios generais, a gente tem um general preso. Então, assim, a gente tem uma série de situações atrozes acontecendo e o Bolsonaro age como se nada fosse tocá-lo. Porque quando alguém faz esse tipo de pronunciamento, verbaliza para a opinião pública, para a imprensa, para todo lado, que o filho dele é bancado por ele, que é bancado com dinheiro de Pix, ele está colocando em perigo não só o próprio filho e não só a si mesmo, mas inclusive todos esses doadores que ainda acreditam nele. Eu sou totalmente contra doar Pix para o Bolsonaro, mas eu não sou a favor de que as pessoas que doam Pix para o Bolsonaro de maneira bem intencionada, inclusive, sejam perseguidas. Mas é esse caminho que o Bolsonaro está pavimentando, certo? É esse caminho que o Bolsonaro e o Eduardo estão pavimentando. É para que essas pessoas acabem sendo presas e sendo mais vítimas e criando mais vítimas dessa situação. Esse culto ao vitimismo que essa família construiu como alicerce político, ele é muito ruim e ele traz como base a destruição de diversas famílias. Muitas que já foram destruídas, estão sendo destruídas e as que irão ser destruídas, porque ainda tem uma parcela da população que ajuda essa família com Pix, com várias situações e sistemas que que dão viés persecutório ao cidadão de bem. E ao invés deles ficarem quietos e ficarem tranquilos, disponibilizarem discretamente um Pix, não, eles fazem campanha, eles, ao mesmo tempo que fazem campanha, Bolsonaro fala que está sustentando o filho. E assim, tudo isso é muito triste, porque, inclusive, o próprio Eduardo expõe a vida que ele está tendo lá fora, e é uma vida de extremo luxo, de extrema tranquilidade, não tem nenhum tipo de terror no exílio que ele está vivendo, né? É complicada essa situação, é muito complicado. Eu lamento muito pelo bloqueio dos bens do Bolsonaro, eu lamento demais. Calma, ainda não foi, né? Isso é uma matéria, mas eu acho que vai ser bloqueado. Acontecer. Eu acho que vai acontecer. Folha tá dizendo mas os objetivos. Eu lamento muito mais, Timóteo, por algumas situações que temos colocadas aqui na nossa nação há muito tempo, inclusive dentro do governo Bolsonaro. Se ele quer, de fato, ele disse que ele quer expor, né? Que ele quer expor o judiciário brasileiro. Se ele queria expor o
judiciário brasileiro, por que que ele foi dar um presente para o Moraes? Por que que ele escreveu uma carta para o Moraes enquanto ainda presidente, depois de ter colocado mais de milhões de pessoas nas ruas no Brasil inteiro e ter dito, inclusive, que não continuaria essa perseguição, que ele ia acabar com isso como líder de uma nação? Que tipo de embate que ele vai querer com o judiciário? Expor o quê do judiciário? Se nem ele, enquanto presidente, conseguiu expor. Expor através de quê? Expor através do vitimismo? Expor através de tirar as roupas? Quando você tira as suas roupas, você expõe só sua nudez, sua fraqueza, sua indecência. Você não expõe nada de bom. E é isso que a gente vê, esse pessoal tirando a roupa diariamente. Sabe? Desde a época que tinham poder e até hoje continuam assim. Saldanha agora confirmado com a gente. Felipe Saldanha, bom dia mais uma vez, obrigado aí pela participação. Como é que você está vendo essa reportagem da Folha de São Paulo? Acredito eu, desculpa aqui, que já seja a ação que o STF vai tomar nos próximos dias. Saldanha. Olá, bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos espectadores e ouvintes da Rádio Brado. Desculpem aí o problema. O problema técnico estava aqui no meu microfone de fato. Mas vamos lá, vamos à matéria tratando sobre esse assunto referente ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e o possível bloqueio dos seus bens. Isso é uma guerra, Timóteo, é uma guerra. O seu Jair, o ex-presidente da República, sabia que estava sendo levado à presidência da República pelas mãos do povo, justamente para atender à vontade do povo. O povo queria uma mudança política do nosso sistema político, queria, de fato, virar a mesa em relação à corrupção que acontecia, que estava muito bem escondida pela imprensa, e o pouco que saiu para fora e a sociedade enxergou, passou a se mobilizar para tentar fazer essa mudança. Jair Bolsonaro foi levado à presidência com esta intenção, discursou durante toda a campanha eleitoral nesse sentido, que iria realmente matar o câncer, e sabia onde estava o câncer no Brasil, né? Então, este projeto popular foi abandonado no decorrer do mandato do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele entrou numa guerra e agora não tem mais nenhum meio de ação, está encurralado, e este fato demonstra isso. É claro que as sanções contra o ministro do Alexandre de Moraes possivelmente possam acontecer, mas não em razão especificamente a respeito da questão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Clezão, das pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Isso também tem uma exploração política. Isso é apenas um ingrediente dentro deste grande elemento que são as sanções contra o ex-ministro, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso que está acontecendo, né, é preciso notar que essas possíveis sanções ao ministro são oriundas de um bloqueio de contas de uma empresa americana, do Elon Musk. Por que eu estou falando sobre este assunto? Porque assim como os americanos vão fazer os bloqueios das contas do Alexandre de Moraes para tentar atrapalhar a sua vida, né? Não é uma sanção contra o Brasil, mas contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, que tem os meios de ação aqui, fará de tudo para também atrapalhar a vida daqueles que são seus inimigos. E, no caso, é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, declaradamente um inimigo. Então, o bloqueio das suas contas também vão ocorrer à medida que as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes ocorram. É uma guerra. Fez bem o Eduardo Bolsonaro ter ido para fora do país. É algo que eu sempre defendi. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, jamais poderia ter retornado ao Brasil. Deveria ter ficado no exterior e de lá realizado a verdadeira oposição a este mecanismo. Esta é a minha principal pauta em relação ao ex-presidente da República. Agora aqui ele não tem os meios de ação. Quando teve, não fez nada. Sem os meios de ação, na dependência, né, da benevolência dos seus inimigos. E que não vai acontecer. Então, na hora de pedir PIX para o Jair Bolsonaro, o ex-ministro de governo, o sanfoneiro, agora me esqueci o nome dele, tá? Gilson Machado. Como? Gilson Machado. O Gilson Machado, obrigado. O Gilson Machado fez um vídeo dizendo: olha, pessoal,
as despesas do ex-presidente aumentaram muito. Ele tem que manter o Eduardo Bolsonaro lá naquela missão e tal. Aí as pessoas, é verdade. Então, Pix, com essa declaração, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não falando absolutamente nada a respeito disso, negando o fato, deu ao ministro Alexandre de Moraes a possibilidade de fazer este bloqueio de bens. Então, o que vai acontecer com o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes também vai fazer com a família do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E vai cair todo mundo, vai cair o Flávio, vai cair o Eduardo, vai cair o Carlos. Então a repressão do Alexandre de Moraes só vai aumentar em razão dessas ações que estão sendo exploradas internamente aqui no Brasil de forma política. Entretanto, as sanções ao Alexandre de Moraes, elas não são políticas, elas são sanções em razão do bloqueio de milhões de reais da empresa Starlink, que é do Elon Musk, mas que não foi citada, não é parte em processo, ou seja, o desrespeito ao devido processo legal com uma empresa americana é que fará com que, possivelmente, o Alexandre de Moraes sofra as sanções. E as mesmas sanções aplicadas ao Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos serão aplicadas pelo Alexandre de Moraes à família do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.